Sem avisar ninguém, pegando todo mundo de surpresa, James Gunn acaba de anunciar a sequência de Superman. Isso mesmo, o Superman 2, que na verdade tem um outro título que a gente já vai falar sobre ele anuncia a data do filme também. E isso bagunça um pouco o cronograma da DC que a gente estava esperando, porque teve um monte de filmes anunciados junto com o Superman, mas a sequência do Superman vai sair antes de todos eles. Como assim? O que está acontecendo? A gente precisa entender essa história. Então, vamos começar pelo começo. O que aconteceu agora, 20 minutos atrás, foi o tempo de eu ligar as coisas aqui e fazer uma pesquisa rápida para trazer informações para este vídeo. James Gunn postou aqui no Instagram dele essa arte do Superman, que é uma arte do Superman dele já, do DCU, né? Olha só, é o Superman realmente do David Cornswet, com o Lex Luthor usando a armadura. Então, se o Superman é do DCU, esse Lex também é o Lex do DCU usando essa armadura gigantesca. Uma arte feita pelo Jim Lee em 2025. Ele anuncia Man of Tomorrow nos cinemas dia 9 de julho de 2027. Então, ele anuncia para 2027, sem ser no ano que vem no outro, a sequência do Superman, que se chamará Man of Tomorrow. E tem alguns detalhes aqui, né? Pode ser que esse título mude, até porque o do Superman no início, quando ele anunciou, era Superman Legacy, e aí depois ele acabou mudando para só Superman, né? Mas aqui eu acredito que ele não vai mudar, e ele não coloca Superman Man of Tomorrow, que é o título de algumas HQs, o título de uma animação também, né? O próprio Supergirl iria se chamar. O Supergirl mudou o título também. Seria Supergirl, Woman of Tomorrow. E aí depois mudou só para Supergirl, né? E bom, vamos lá. O que isso muda? O que isso bagunça? Muita coisa. Por quê? Quando ele anunciou lá o filme do Superman, ele anunciou para a imprensa um plano de outros 10 projetos, né? E aí depois ainda saíram outros projetos que não estavam naquele plano, como o próprio filme dos Titãs, que está em produção, a animação lá do Batman, né? Que vai ter o Jason Todd e o Dick Grayson, enfim. Saíram algumas coisas. Algumas coisas ele falou que estão paradas, não foram para frente, né? Como a série da Authority, né? Tá em stand-by. É o filme do Monstro do Pântano também. Outros começaram a produzir, como o Cara de Barro, que está sendo produzido agora. Eles estão gravando lá em Liverpool o filme. Então, algumas coisas foram pra frente, outras não. E aí tem também o quê? O Batman, né? O filme Batman Bravos e Destemidos, que foi anunciado junto com o Superman ali. E não tivemos atualizações, não tem roteirista confirmado, não tem nada para o Batman nesse universo, né? E aí as únicas coisas que realmente foram pra frente que estão sendo produzidas são essas três aí. O filme da Supergirl, que já gravou, que vai ter o Jason Momoa como lobo, inclusive pode ser que o Jason Momoa apareça nesse filme como lobo, vamos falar sobre isso. Teve a série dos Lanternas, que foi gravada, o filme do Cara de Barro agora que está sendo produzido. E aí ele pula esses projetos e já confirma uma sequência do Superman com data para estrear em 2027. Ou seja, se vai ter o. Não sabemos se ele vai ser o roteirista e o diretor desse filme do Superman também. Provavelmente vai, porque ele falou logo quando o Superman estava estreando que já estava trabalhando num outro projeto da DC que seria o próximo. Inclusive, é muito provável que esse projeto que ele estava trabalhando, essa continuação do projeto da família Super ali que ele tinha falado, é realmente esse filme, Man of Tomorrow. E agora ele vai fazer algo que me lembra até o que foi feito lá no MCU. Vamos, vamos voltar lá pro início da Marvel, né? Que nós tivemos o Homem de Ferro começando o universo, né? E aí, antes de trazer filme do Thor, filme do Capitão América, o filme dos Vingadores, eles trouxeram um Homem de Ferro 2 para consolidar ainda mais, né, o universo naquela época lá. E tinha o filme do Hulk, só que o filme do Hulk na época acabou saindo do cânone e tal, mas foi colocado. E agora vamos lá, vamos primeiro falar dos motivos de por que eles estão trazendo esse filme agora, não só o James Gunn, mas também toda a equipe ali da DC Studios, da Warner e tudo mais. E depois a gente fala um pouco sobre a história do filme, o que a gente pode esperar em questão de roteiro, né? Se a gente for pegar as obras que tem esse título, Man of Tomorrow. Eu acredito que eles estão fazendo isso logo porque
o filme do Superman, ele atingiu os resultados que a Warner gostaria, né? Ele foi dito lá desde o início que a expectativa que eles tinham lá era que o filme ultrapassasse os 500 milhões de dólares em bilheteria. Eles já jogaram a expectativa um pouco para baixo porque sabem de todo o cenário de filme de super-heróis que não é o mesmo que era uns anos atrás. O interesse do público caiu muito, não só nos Estados Unidos, mas ao redor do mundo também. Os Estados Unidos perderam muita força na Ásia, né? Perderam muita força no mercado da China, que era muito forte, trazia muita bilheteria, mas com essa guerra comercial que está rolando lá na China, não tem mais salas de cinema para filmes americanos, de Hollywood, a cultura asiática ela está crescendo muito, então o filme perdeu muito faturamento lá, mas ainda assim foi uma das maiores bilheterias da Warner no mercado interno dos Estados Unidos. Ele fez ali mais de 300 milhões só lá dentro. E foi uma bilheteria muito relevante lá dentro, muito consistente. E isso, é claro, se reflete também em venda de produtos. A marca do Superman ficou muito forte, a marca da DC também. Então, os resultados foram acima do esperado. Não foi nada espetacular, assim, tipo, chegar em bilhões de dólares, igual já aconteceu no passado. Mas é um começo promissor para o que eles estavam esperando. E esse começo foi suficiente para dar continuidade para o universo, certo? Então, o grande motivo deles terem confirmado esse filme agora é que é algo que eles têm ali que já deu certo, né? Então, qual eu acredito que seja a intenção com essa sequência do Superman? É aproveitar que o público está interessado, não demorar muito para lançar uma sequência, né? E eu acredito que nesse filme, aí sim, a gente verá uma expansão desse DCU. Assim como foi feito ali no próprio Superman, nos pós-créditos também. Dentro do filme eles colocaram coisas ali que já seriam lançadas no próximo ano e nesse ano, né? Fizeram a pontinha lá do Pacificador aparecendo. E aí já tem a conexão do Pacificador com o Superman na temporada de Pacificador, né? Tem aquela que Hitchcock fizeram, colocam o Superman, a Supergirl. No final do filme eles colocam a Supergirl no filme já para dar um gancho também pro filme dela, né? Então eu acredito que nesse filme eles vão fazer ali mais ou menos o que foi feito também lá no Homem de Ferro 2, voltando aí 20 anos atrás, né? Que é aproveitar para expandir mais esse universo e mostrar mais personagens que vão estar nos projetos a partir dali. Porque a grande verdade é o seguinte, eles confirmaram logo depois naquele painel, quando o James Gunn virou presidente da DC e tal, que teriam 10 projetos e que ia rolar e tal. Mas a grande verdade é que o universo só vai ter agora luz verde para continuar, para caminhar, depois que o Superman atingiu esse faturamento, né? Porque é claro, imagina se o Superman tivesse sido um fracasso igual foi o The Flash, né? Se não tivesse conseguido, se a marca da DC não tivesse conseguido se recuperar. Porque não foi só o Flash que foi um fracasso lá em 2023, foram todos os filmes da DC, né? Os 4 que foram lançados naquele ano foram desastres. E aí nós tivemos o quê? O Coringa 2 lançando em 2024, também faturando ali 200 milhões de dólares. Então, tudo tinha sido um fracasso. E apesar de, né, ter o James Gunn, ter tudo isso, eles não tinham certeza se ia dar certo. Então, imagina que o filme faz lá 300 milhões de dólares, igual foi até o Adão Negro, vai, uns 400 milhões, assim. Não ia acontecer nada, entendeu? Nada daqueles projetos que o James Gunn anunciou ia rolar. E podia acontecer, mas com todo o trabalho que foi feito desde 2023, né? Na verdade, novembro de 2022, quando o James Gunn assumiu ali a presidência da DC, trouxe um resultado positivo. E aí, agora com base nesse alicerce, que foi um resultado positivo, coisa que a Warner não tinha já há muitos anos, é que eles vão construir esse universo, né? Então vai vir a sequência do Superman, a gente pode esperar um filme mais grandioso, né? Trazendo ali agora com o background dessa rivalidade entre o Lex que foi construída nesse filme, esse filme serviu para construir isso, trazer uma batalha mais grandiosa, maior, como ele tá mostrando aqui, o Lex realmente com armadura, saindo na porrada. Provavelmente eles vão liberar mais orçamento para esse filme, né? Vão liberar orçamento pros filmes conectados ao DCU, né? Com o filme do Batman, por exemplo, também, que está confirmado aí. Projeto da Mulher Maravilha, que o James Gunn já falou que também estão trabalhando no roteiro lá do filme da Mulher Maravilha, coisa dos Titãs, enfim, tudo isso vai nascer a partir do Superman. Então a intenção deles de trazer essa sequência do Superman agora, eu acredito, seja justamente tornar isso que deu certo maior, né? Cultivar esse sucesso que foi conquistado com o filme do Superman e a partir desse segundo filme, que deve ser mais grandioso, agora eles sabem, né, o que fez esse filme dar certo, vão aumentar nesse segundo, fazer algo maior,
E aí, desse filme, né, trazer ali Batman, outros personagens, Mulher Maravilha, que é a Trindade da DC, e aí depois outras coisas, que é o que deveria ter sido feito também lá no passado, né, com o Man of Steel, do Henry Cavill, que acabou nunca tendo uma sequência, tá ligado? Então, eu acredito que é um acerto, analisando dessa forma. E aí, o que que a gente pode esperar da história agora, né? Agora que você já deixou o like no vídeo, já se inscreveu no canal se não se inscreveu ainda, vamos lá, nós temos duas coisas, né? A gente tem a série de HQs Man of Tomorrow, que aconteceu entre 1995 e 1999, que na verdade é uma sequência ali de histórias do Superman que traz vários vilões, né? Tem o Metallo, tem o Lex Luthor, tem o Brainiac, tem muito personagem mesmo, que essa foi a primeira vez. Na verdade, não foi a primeira vez que a gente viu o nome Man of Tomorrow nas HQs do Superman. A primeira vez foi em 1986, ali depois da crise nas Infinitas Terras, para consolidar ali algumas coisas do Superman, mostrar um pouco do passado dele. Inclusive, foi uma série escrita pelo Alan Moore. Foi. Na verdade, é Superman. O que é que tem acontecido com o Homem do Amanhã? Foi ali que a gente viu o primeiro nome. Aí depois, em 95, começou uma série do Superman que teve 16 edições, né? Que eram edições semanais ali, então não era uma HQ só. E tinham vários ilustradores, enfim, muita coisa. Então pode ser que o James Gunn se inspire nas histórias dessas séries de HQ do Man of Tomorrow para trazer para esse filme também. Mas como é muita coisa, não dá para saber exatamente o que vai ser, tá ligado? Porque a gente sabe que sim, se tem o Lex Luthor aqui na tela, né, na imagem, ele vai ser um dos grandes vilões. E outra coisa também que nós temos é o filme animado, que inclusive deu início ao Tomorrowverse, que é o pior universo de animação da DC, o desgraça de universo, que acabou lá com, nossa, aqueles filmes da Crise das Infinitas Terras, que negócio ruim, mano. Que negócio ruim. Mas o filme Superman Man of Tomorrow eu acho bom, que foi o primeiro, né? Só que ele é um filme que ele mostra mais a origem do Superman ali, né? Os primeiros dias dele, do Clark como Superman, né? Aí vem o Lobo pra Terra querer caçar ele. Tem o Lex Luthor também. Tem o Parasita lá. Então tem vários vilões. É um filme legal. Eu gosto desse filme. Apesar de tudo que veio depois é uma desgraça, mas esse filme eu gosto. Só que se esse filme for uma história sequência do Superman, se fosse passar um tempo pós o primeiro filme, não faz muito sentido. Porque ele conta a origem do Clark como Superman. Só que nesse filme que a gente viu, ele já é o Superman há 3 anos, né? Então, pode ser que eles peguem algumas coisas, como por exemplo, o Lobo vir caçar o Superman, enfim, qualquer outra coisa. Mas o que eu acredito, com base no primeiro filme que vai ter ali? Eles vão trazer uma sequência dessa história da mensagem que os pais dele mandaram, né? Essa coisa de conquistar a Terra e tal. Eles devem se aprofundar nas histórias dos kryptonianos. E talvez faça sentido o Lobo vir caçar o Superman na Terra por conta disso. Talvez isso tenha até um gancho com o filme da Supergirl, né? Porque o filme da Supergirl vai ter o Lobo, vai ser no espaço. Então, provavelmente o pós-crédito de Supergirl vai encaminhar para esse filme também. É, o Lex vai sair da prisão. E talvez, né? Eles vejam isso como um perigo real e o Lex venha para ser uma solução para derrotar o Superman. Ou até. Acho que lutarem junto não vão, né? Porque aqui tá um do lado do outro. Mas enfim, tá estranho isso aqui, né? Mas provavelmente o filme vai ser baseado nos ganchos que foram deixados nesse primeiro filme, né? Vão nos ganchos que vão ser deixados a partir de Supergirl também, que aí serão coisas mais cósmicas, provavelmente, envolvendo o Lobo, envolvendo a história dos Kryptonianos, que devem ser mais desenvolvidas nesse filme da Supergirl também. E aí sim, dentro desse contexto, que é o que está preparado para a história do filme, a gente veja coisas baseadas nessas HQs, até no próprio filme, né? Que tem o Parasita como vilão também. Quem sabe a gente tenha ele como vilão vindo do espaço, que estava na LexCorp, assim como na animação também. E tem essa grande junção de vilões que eu espero que realmente vai ser um filme bem grandioso. E vai ter o papel realmente, que nem esse primeiro filme teve o papel de apresentar o universo, esse segundo filme vai ter o papel de expandir para outros personagens da Liga da Justiça, entendeu? E aí a partir desse segundo filme, assim como foi no MCU, lá no início com o Homem de Ferro, a gente veja realmente filmes do Batman, da Mulher Maravilha, assim como teve do Thor e do Capitão América, e aí depois, quem sabe, um filme da Liga da Justiça também. E aí nesses outros filmes ir construindo esses outros personagens, né? Pode ser que
Hal Jordan e Jon Stewart, que vão estar na série que lança ano que vem, também apareçam no filme. Então, analisando tudo isso que aconteceu, eu acredito que esses sejam os motivos pelos quais o James Gunn colocou essa sequência de Superman na frente dos outros projetos que eles têm anunciado, e vendo dessa forma eu acho um acerto dele. O que você acha disso? Comenta aqui embaixo, manda para seus amigos também esse vídeo para verem essa informação e virem comentar com a gente o que eles acham também. E como eu falei, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo e até a próxima!